Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse nosso novo vídeo para falar um pouco sobre misturas no dia a dia. No último vídeo nosso, nós falamos sobre a distribuição da água em todo o nosso planeta. Nós vimos que a água ela se distribui de maneira diferente e a água tem uma característica fantástica. Ela é considerada um solvente universal, isso é, ela dissolve a maior parte das substâncias. Ela dissolve mais umas do que outras, nem todas igual, né? De forma igual, mas ela consegue dissolver. Isso é algo fantástico, porque aí ela transporta substâncias importantíssimas. O nosso corpo, por exemplo, grande parte dos nossos alimentos, quando nós nos alimentamos, né? Eles são dissolvidos em água e substâncias líquidas, né? E essas substâncias vão alimentar as nossas células através do sangue, por exemplo. Então está aí uma grande importância, né? Mas é bom a gente lembrar que nem todas as substâncias são dissolvidas por água. Hoje nós vamos falar sobre misturas. Quando nós colocamos substâncias diferentes juntas, nós formamos uma mistura. Aí nós temos nesse slide que a gente está mostrando agora para vocês, uma mistura. No primeiro ali a gente viu uma xícara gostosa, o brasileiro gosta muito, né? É o cafezinho com leite, que delícia! Uma mistura de duas substâncias com características diferentes e que quando a gente mistura, a gente às vezes obtém uma nova substância, né? Aí a gente tem também um exemplo, né? Ali de um chazinho de hortelã com chazinho de limão, são misturas. A água misturada a outras substâncias, formando uma nova substância. Ok, gente? Então, na natureza, a gente encontra isso no dia a dia. A maior parte das substâncias que nós conhecemos são misturas de uma ou mais substâncias. Nós vimos lá na questão da água, né? A água dos mares, água mole em pedra dura, nós brincamos com isso, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é, as águas infiltrando nos solos, batendo contra as rochas, ela vai dissolvendo os minerais que formam essas rochas e vão transportando esses minerais. Nós falamos que é por isso que a água do mar é salgada, né? Durante milhões de anos, a água batendo sobre as rochas foi dissolvendo os sais e transportando esses sais para as regiões mais baixas, onde se formaram os mares e os oceanos. Tá ok, pessoal? Pensa bem aí, que substâncias você usa no dia a dia que são uma mistura gostosa? Lembra daquele chocolatezinho com leite? Que delícia, né? Vamos para o outro vídeo para a gente estudar um pouquinho mais, tá ok? Pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. Todos os materiais possuem propriedades, características diferentes. Nesse slide, por exemplo, a gente dá o exemplo aí do pão. Quantos pães diferentes a gente conhece, né? Poxa, aí a gente tem o croissant, tem uma bengalinha, o pão francesinho que a gente come todo dia, né? O padeiro, quando está ali trabalhando a massa do pão, sovando, como a gente vê na primeira imagem, sovar é apertar, é mexer com a massa, né? Quando ele está mexendo com essa massa, ele vai formar os pães. E de acordo com as propriedades dos materiais que ele colocou ali, ele terá pães diferentes. Isso é, dependendo do ingrediente que ele colocar, ele terá um pão diferente um de outro. Então, as propriedades dos materiais são aquelas características que tornam o material diferente um do outro. E aí você vê o padeiro, quantos pães diferentes, um mais gostoso que o outro, né? Deu para você entender isso? Todas as substâncias são formadas por materiais. E esses materiais têm suas características específicas. Quando nós juntamos materiais, nós formamos uma mistura. E essa mistura traz uma característica nova e diferente para aquela matéria, ok? Nós colocamos aí o pão como um exemplo, né? E aí vale o nosso elogio ao trabalho maravilhoso dos padeiros.
fazer pão é gostoso. Você já fez pão em sua casa? Pega lá uma receitinha, faz um pãozinho diferente e você vai estar, na prática, aprendendo um pouquinho sobre as propriedades dos materiais. Mas as propriedades dos materiais se dividem em duas partes. E é isso que a gente continua falando. Pessoal, vamos aqui observar as propriedades gerais da matéria. Geral fica feio. Gerais da matéria. As propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que toda matéria tem, que possui, né? Nesse quadrinho aí que vocês estão vendo, temos algumas delas. Por exemplo, a extensão. Toda matéria ocupa um determinado lugar no espaço, ok? Toda matéria ocupa um determinado lugar no espaço. Isso se chama extensão. Uma outra coisa, impenetrabilidade, uma outra característica que tem toda matéria, né? Ela não ocupa o mesmo local que um outro corpo. Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Onde eu estou sentado, eu estou ocupando um local. Não dá para outra pessoa ocupar exatamente esse local que eu estou ocupando agora. Isso se chama impenetrabilidade. Vamos seguir aí, depois de você rever devagarzinho nesse quadro aí, ok? Compressibilidade é a capacidade que tem a matéria de ser comprimido, de diminuir o seu volume quando sofre a ação de uma força, né? Quando você pega uma borracha e você aperta essa borracha, ela se comprime. Quando você pega o teu travesseiro e aperta o travesseiro, você faz com que ele, sob a ação de uma força, ele diminua de volume. Compressibilidade. Agora tem uma outra, chama-se elasticidade. Presta bem atenção, hein, gente? Elasticidade não é esticar simplesmente um corpo. Quando o corpo é comprimido, sofre a ação de uma força e ele diminui o seu volume, e quando você solta, cessa essa força e ele é capaz de voltar a ser o que ele era, aí a gente diz que esse corpo tem elasticidade. Isso é, depois de ser comprimido, depois de sofrer a ação de uma força, ele diminui, ele volta ao seu volume original, né? Isso é, você age, faz uma força sobre a borracha, ela vai e diminui o seu volume. Quando você para de fazer força, ela volta a ter o mesmo volume que ela tinha anteriormente, ok? Isso se chama elasticidade. E a outra é a divisibilidade. Divisibilidade é a capacidade que tem o corpo de ser fracionado, quebrado, partido em pedaços cada vez menores, ok? Eu consigo ir quebrando, quebrando, quebrando e ele vai se tornando cada vez menorzinho. Essas são as propriedades gerais da matéria, ok? Pessoal, as propriedades específicas da matéria são aquelas características, aquelas propriedades que a matéria tem e que serve para a gente identificar essa matéria. Por exemplo, o ouro tem determinadas características que são somente delas. São propriedades que ele possui, esse mineral, e que faz com que ele tenha essa identidade, que faça com que a gente identifique, reconheça o ouro. Assim vale para muitos outros materiais. Aqui nesse quadrozinho nós temos algumas delas. Existem várias propriedades, mas existem algumas que são muito importantes no estudo da ciência. Por exemplo, a temperatura de fusão, que nós vimos lá na passagem dos estados físicos da água. Você lembra? A temperatura de fusão, isso é a passagem de sólido para líquido. Então essa temperatura de fusão é muito importante. Cada material, cada matéria tem o seu ponto de fusão. Da mesma forma, tem seu ponto de solidificação, passagem de líquido para sólido, ou a sua temperatura de ebulição, que ele começa a ferver. No caso da água, nós vimos que a nível do mar é 100 graus centígrados, não é? Cada material tem o seu ponto de ebulição. E dentro da ciência, uma outra característica, uma outra propriedade muito importante é a densidade. Densidade é a relação entre a massa, aquilo que é feito de matéria, né? De massa, de um corpo, de um material, é a sua relação da sua massa e o seu
volume, não é? Tem materiais que têm muita massa e pouco volume. Já tem outros materiais que têm grande volume, pouca massa, não é? Então, é uma outra característica muito usada na ciência. Ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de solidificação e densidade. Mas nós temos outros aí que aparecem no quadrinho, né? A condutividade, capacidade que o material tem de conduzir eletricidade ou não. Nas nossas casas nós usamos os fios de cobre, não é? Por quê? Porque ele é um bom condutor de eletricidade, não é? Por isso que nós usamos ele, né? Nós não usamos só uma borracha. Por que nós não usamos um fio de borracha? Porque ele é um mau condutor de eletricidade. Deu para entender? Magnetismo é outra propriedade, isso é, a capacidade que tem um determinado material de ser atraído, né? A capacidade que ele tem de ser atraído por um ímã. Isso chama-se magnetismo. Dureza, resistência ao risco, né? Um dos materiais que tem o maior grau de dureza é o diamante. Isso é, ele quando eu atrito o diamante contra qualquer outra superfície, ele risca a superfície ao ser atritado. Presta bem atenção, se eu pegar um diamante e der uma martelada nele, ele vai quebrar, isso não é grau de dureza. Se eu pegar o diamante e atritar contra o ferro do martelo, ele vai arranhar o ferro do martelo. Isso é, ele tem um alto grau de dureza. Outra, maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade que tem o material de poder ser moldado, não é? Então a gente consegue moldar o material, formar um desenho, dar uma forma nele diferente. Isso se chama-se maleabilidade. E temos uma outra, ductibilidade. Ductibilidade é a capacidade de ser transformado em fios. Não é? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí, né? Propriedades específicas da matéria. Veja com calma, depois o vídeo, parando e fazendo as anotações que você precisa. Tá ok, pessoal? Tamo junto. E agora a gente vai para o último videozinho nosso, né? Para o último slide nosso. Classificação das misturas, ok? Pessoal, vamos à classificação das misturas. No nosso dia a dia, a maior parte das misturas que nós dos corpos que nós conhecemos, eles são na verdade uma mistura de diversas substâncias, né? E essas substâncias, elas podem se classificar de duas maneiras. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As substâncias homogêneas, nós não conseguimos identificar essa mistura. Por exemplo, nós mostramos lá no nosso primeiro slidezinho um café com leite, né? No café com leite normalmente tem o quê? Tem o café, tem o leite, tem o açúcar. Isso é considerado uma mistura homogênea, porque nós não conseguimos identificar ali a açúcar, o leite e o café, né? Se tornou ponto a ponto uma coisa só, né? Uma nova característica, e a gente não consegue identificar. Isso é o que a gente chama de uma mistura homogênea. Você botou água e dissolveu açúcar ali, não é? Você já não consegue mais identificar a açúcar ali naquele copo. Então você tem uma mistura homogênea. Mas existem corpos que não conseguem se misturar. E aí você consegue identificar esses corpos. Por exemplo, uma substância sólida de uma substância líquida, né? Isso é óleo e água. Quando você mistura óleo e água, o óleo, desculpa, eu falei sólido e líquido, né? Água e areia, por exemplo. Água e areia. Nesse gráficozinho aí a gente mostra água e areia. Água e areia é sólido, mas líquido. Isso é, a areia vai para o fundo do copo e a água fica em cima, né? Isso é, você tem dois corpos aí que não estão homogeneamente misturados. Isso é, você consegue identificar a areia
e consegue identificar a água, né? Nós temos aí duas fases, é chamada uma mistura bifásica. Mas você pode também ter dois líquidos, né? Como eu estava no início falando. Você pode ter óleo desse de cozinha, óleo e água. Quando você bota o óleo e a água, o óleo fica na parte de cima e a água embaixo, porque o óleo tem menos densidade, então ele vai flutuar, né? Isso é chamado duas fases também, uma mistura bifásica. O óleo não se mistura com a água não consegue dissolver o óleo. Esse é um dos grandes problemas hoje, por exemplo, das perfurações de petróleo no Brasil. A maior parte do nosso petróleo, que vai produzir gasolina e outras substâncias, esse óleo é extraído dos mares no Brasil, do mar no Brasil, não é? Então, se houver algum tipo de vazamento de óleo, esse óleo fica, como aconteceu no Brasil recentemente, esse óleo ele vai flutuar, não é? E vai contaminar e poluir uma região muito grande do mar e matando ali muitos seres vivos e até mesmo podendo chegar ao continente e prejudicar o continente e prejudicar a nossa biodiversidade, né? Por quê? Porque água e óleo não se misturam, a água não dissolve o óleo. Mas nós também podemos ter uma mistura de sólidos com sólidos, né? Por exemplo, o granito, que faz o paralelo das nossas ruas, das nossas estradas. Ele é formado por diversos outros minerais, quartzo, mica, feldespato. Aí, por exemplo, a mistura trifásica, que forma o granito, aquele mineral que a gente usa nos paralelos para calçamento das ruas. Ali ele tem três fases porque é formado de três substâncias diferentes: quartzo, mica e feldespato. Ok, pessoal? Então, o que nós aprendemos? Que nas misturas nós podemos ter uma mistura homogênea, quando a gente não consegue identificar as substâncias que fazem parte dessa mistura, ou heterogênea, quando nós conseguimos identificar aqueles componentes que estão nela, né? Caso água e areia, uma mistura bifásica, uma mistura trifásica, como o caso do granito, que é o tipo de mistura. Ok, pessoal? Então, vamos fazer uma recordação rápida. A maior parte das substâncias da matéria que nós conhecemos, que formam todas as coisas, ela é formada por diversos tipos de substância. As substâncias, elas podem ser puras ou não. Uma substância pura é aquela que tem suas propriedades muito bem definidas, suas características e identificação muito bem definida. Como o caso do ouro. A maior parte das substâncias, elas não são puras. Todas as misturas, a matéria possui suas propriedades, suas características específicas. Seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade. Isso vai determinar as características de cada material. Ok, pessoal? Dá uma olhada no vídeo desde o iniciozinho, faça suas anotações e aprenda um pouco mais. Fiquem com Deus e até o próximo. That's all, folks.